Oi, meus queridos alunos, estamos de volta agora com mais uma aula de matemática sobre razão e proporção. Bom, assunto importante para vocês no decorrer dos seus estudos e futuramente até mesmo para concurso. Vamos então entender o que é razão. Razão é o quociente, gente. É a divisão entre dois números, tá bom? Então, por exemplo, A dividido por B, certo? Pode ser escrito, né, de uma dessas duas maneiras, está aí na tela, estão observando, tá? Com o detalhe, B, que é o segundo número, ele é sempre diferente de zero, tá, gente? Detalhe importante, bom? O A, que é o primeiro número, é chamado de antecedente. B, que é o segundo número, é chamado de consequente, tá bom? Mas isso não importa no momento, não. Sempre que você for dividir dois números, gente, esse pode ser dado em valores de mesma grandeza ou de grandezas diferentes. Vamos ver? Vamos ver aqui um caso de grandezas de mesma espécie. Um exemplo. Numa sala de 30 alunos, 28 são destros e 2 são canhotos. Ele pede a razão entre o número de canhotos e o total de alunos. Veja que a grandeza é alunos. 2 alunos canhotos e o total de alunos. Então, 2 sobre 30, 2 para 30, beleza? É assim que você lê uma razão. 2 está para 30. Beleza, gente? Entendeu? Então, realmente, a grandeza, né, de mesma espécie. Razão entre grandezas de espécie diferente. Bom, teremos algumas situações importantes. Vamos conhecer aqui algumas. Por exemplo, a velocidade média, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer, certo? Uma outra situação é a densidade demográfica, que é a razão entre o número de habitantes e a área ocupada. Por exemplo, município de Nossa Senhora dos Remédios. Se você pegar o total de habitantes e dividir por toda a área, né, toda a área do município, nós teremos a densidade demográfica de Nossa Senhora dos Remédios, tá? Seria assim, quantos habitantes você teria por metro quadrado? Bom, seria uma maneira de você calcular essa densidade. A outra situação é quando eu vou dividir a distância percorrida pelo combustível que eu consumi durante toda essa distância percorrida. Isso é o consumo. Então, esses são exemplos de grandezas de espécies diferentes. Tá? No caso da velocidade, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Durante uma viagem, uma pessoa percorreu 240 quilômetros em 2 horas. A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Vamos ver? Olha aí. Distância, 240 quilômetros. Tempo, 2 horas. Então veja que as grandezas são diferentes. Quilômetro, que é a distância, hora, que é o tempo. Dividindo, você tem 120 quilômetros por hora. Certo? Então, a razão é a velocidade. Deu para entender? Vamos para mais um exemplo. Opa, vamos ver. Show de bola. Um carro percorreu 500 quilômetros e gastou 40 litros de combustível. Qual o consumo médio desse carro durante a viagem? Olha, gente, então se nós dividirmos, né, a distância que foi 500 quilômetros pelo total de combustível gasto, né, 40 litros, nós temos o consumo, certo?
As grandezas são quilômetro e litro. Então, são diferentes. E a razão, consumo. Bom, vamos agora entender o que é proporção. Outra parte importante, né, da matemática para vocês. Bom, dizemos ter duas razões são iguais quando expressam quocientes iguais. Assim, gente, proporção é uma igualdade entre duas razões. Bom, vamos tentar entender? Olha só, se eu tenho os números A, B, C, D não nulos, né? Nessa ordem, vamos formar uma proporção quando a razão de A para B foi igual à razão de C para D. Certo? O primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. É assim que você faz a leitura de uma proporção. Entendido? Gente, os números A, B, C e D são os termos da proporção. Tá? Se são 4 termos, então teria assim: A, o primeiro, B, segundo, C, terceiro, D, o quarto. Importante saber o seguinte: os termos A e D são os extremos. Ô, pessoal, por quê? Olha, se eu tenho A, B, C e D, o A é o primeiro, o D é o quarto, o D é o último. A primeiro, o D é o último. Então estão na extremidade. B e C está entre A e D, está no meio. Então eles são os meios. Beleza? Olha aí. Tá certo? Seguindo. Vamos ver aqui um exemplo. Tá? Nós temos o seguinte: os números 4, 6, 10 e 15, nessa ordem, são proporcionais. Tá? Por quê, gente? Né? Porque se ao fazer a razão 4 para 6 e 10 para 15, nós temos que 4 para 6 é igual a 2 terços e 10 para 15 também é igual a 2 terços. Mas por que, professor, que deu 2 terços? Ah, sim. Porque, olha, dividiu 4 por 2 e 6 por 2, certo? Então você tem 2 terços. Ao dividir 10 por 5 é 2 e 15 por 5 dá 3. Então 2 terços. Veja que as duas razões, ao serem, né, simplificadas por um mesmo número, em cima e embaixo, né, obteve-se o mesmo resultado, que é 2 terços. Logo, 4 para 6 é igual a 10 para 15, e nessa ordem eles formam uma proporção. Beleza? Olha aí. Tranquilo? Beleza. Vamos seguir. A propriedade, gente, fundamental das proporções. Isso aqui vocês têm que ter em mente. Tá? Isso vai andar por muitos anos, durante muitas etapas dos nossos estudos na matemática, vai aparecer. Vocês vão utilizar dessa propriedade. Que diz o seguinte, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem são os extremos? Vamos lembrar? A e D. Quem são os meios? B e C. Então, A vezes D é igual a B vezes C. Bom, mas também posso dizer assim: B vezes C é igual a A vezes D. Tá? Vamos seguir em frente? Olha só. Ainda sobre a propriedade fundamental das proporções. Ó, aplicando a propriedade fundamental das proporções, verifique-se o par de razões, né, que é 9 está para 6 e 12 está para 8, se formam uma proporção.
Se você multiplicar 9 vezes 8, que são os extremos, e C vezes 12, que são os meios, você vai ter como resultado 72. De um lado e do outro. Logo, né, o par de razões realmente formou uma proporção, porque o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Certo, gente? Tá aí. Beleza. Vamos seguir em frente. Ainda sobre a propriedade fundamental das proporções. Mais um exemplo. Calcular o valor de x na proporção a seguir. Olha, gente. Dessa vez nós temos um valor desconhecido. O x. Na ordem você teria 6x, 9, 12. O 6 e o 12 são os extremos, 9 e o x são os meios. Então eu posso dizer o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 9x é igual a 6 vezes 12. 6 vezes 12 é 72. O 9 cai aqui embaixo, né? Passa para dividir. E aí você vai ter x igual a 8. Certo? Mais um exemplo, para vocês tentarem entender. Bom? Opa! Um pouco mais, né? Difícil, será? Vamos ver. Quem são os extremos? 4x menos 3 e o 9. Quem são os meios? 15, 2x mais 3. Então, ó. Certo? 9 vezes 4x menos 3, em parênteses, porque isso é uma expressão. Importante, tá? Usar o parênteses, quando você tiver uma expressão. Igual a 15 vezes 2x mais 3. E aí você usando da propriedade distributiva, né? Da multiplicação em relação à adição, você vai ter 9 vezes 4x, 36x, 9 vezes 3, 27. Né? 15 vezes 2x são 30x, mais 15 vezes 3, 45. E aí você tem os termos semelhantes, que é 36x e 30x, né? Põe tudo de um lado da igualdade. O 30 passa para cá com sinal trocado, né? E do outro lado da igualdade você vai ter 45, passou o 27 para o outro lado com sinal trocado. E aí você tem, tá? Reduz os termos semelhantes, então você vai ter 6x, né? E somando você vai ter 72. O valor do x será, então, 72 dividido por 6. Isso dá 12. Pronto. Certo? Um pouquinho mais, né? Mas é isso mesmo, gente. É só aplicar a propriedade fundamental. Bom? Depois a gente vai ver com mais calma alguns exercícios, tá bom? Agora vamos ver algumas propriedades que existem, né? Para ajudar a resolver problemas. Mas eu vou mostrar para vocês no final da nossa aula aqui uma maneira simples de resolver qualquer problema, né? Qualquer situação que envolva proporções. Certo? Tudo bem. Temos as propriedades, mas não é tão assim relevante, né? Porque muitas vezes o aluno fica perdido, não sabe o que fazer. Bom, vamos ver aqui. Vamos conhecer as propriedades e depois eu vou mostrar como fazer de uma maneira mais simples. A primeira, em toda proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o primeiro termo, assim como a soma dos dois últimos termos está para o terceiro. Lembra que eu falei lá no início, né? A o primeiro, B o segundo, C o terceiro, D o quarto. Então, olha só aí, ó. A soma de A mais B, os dois primeiros, está para A. Assim como, né, igual, a soma dos dois últimos, C mais D, está para C. Presta atenção. Quando eu uso o A,
primeiro, eu uso lá o terceiro, certo? A outra, né, propriedade diz o seguinte: em toda proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o segundo termo, assim como a soma dos dois últimos termos está para o quarto. Olha aí, de novo, bom, olha aí. A e B, os dois primeiros, a soma está para o segundo. C e D, os dois últimos, a soma está para o quarto. Viram? Quando você usa o primeiro, você vai usar o terceiro. Se você usa o segundo, você vai usar o quarto. Gente, essa mesma coisa acontece quando você tiver a diferença, tá? A subtração. Olha aqui, só para vocês observarem, tá bom? Olha aí. A diferença dos dois primeiros está para o primeiro, assim como a diferença dos dois últimos está para o terceiro. Bem, ó, primeiro, terceiro. E a outra propriedade, né? Ó, certo? Observem aí. A diferença dos dois primeiros está para o segundo, assim como a diferença dos dois últimos está para o quarto. Gente, isso é muita coisa? É, mas calma, tranquilidade. Bom, vamos para mais uma. Em toda a proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Lembro lá do início da aula, que ele chamou a A de antecedente e o B de consequente? É isso, tá? Então, aqui no caso, ó, duas razões. Então, A e C são os antecedentes, B e D são os consequentes. Logo, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como qualquer antecedente está para o seu consequente. Olha aí, ó, A mais C está para B mais D, assim como A está para B. Do mesmo modo, A mais C está para B mais D, assim como C está para D. Tá? Isso também vale quando você tiver a diferença, quando você fizer a diferença. A mesma história, tá? Olha aí, a diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para seu consequente. Galera, eu sei que isso para decorar não é fácil. Isso deixa vocês louquinho da cabeça. Mas calma, vai já para uma situação em que será fácil demais. Muito fácil. Bom? Se você vai ver o exemplo, tá bom? Olha este exemplo aqui. A razão entre as idades atuais de dois irmãos é 5 terços, 5 para 3. Calcule a idade de cada um deles, sabendo que a soma de suas idades é 32 anos. Bom, nesse nosso trabalho aqui, vou mostrar esse cálculo, né, de duas maneiras. A primeira é quando eu uso um sistema de equações, tá? Olha aí, a razão entre as idades, ele chamou de x e y as idades. Então, a razão entre x e y é 5 terços, então é igual a 5 terços. E a soma das idades, x mais y, é 32 anos. Bom, então, aqui vocês vão observar, tá? Que, ó, ele usou aqui, ó, a propriedade dos fundamental, produtos meios igual dos extremos, certo? Depois, passou esse 5y para antes da igualdade e obteve esta equação, formando um novo sistema de equação. Então, esse sistema ele é equivalente ao primeiro. Bom, calma, gente, não se preocupe com isso, tá bom? Vamos seguir. E aí, ele vai usar aqui o método, que é o método da adição, para resolver este sistema, certo? Onde ele multiplicou a primeira equação por 5. Depois somou as equações e chegou
a 8x igual a 160 e x igual a 20. Com isso, ele vai pegar uma das equações e vai trocar o x por 20 e logo vai encontrar y igual a 12 e as idades dos irmãos são 20 e 12 anos. Essa é a maneira, gente. Não é tão simples, bom? Mas a outra maneira seria usar, né, uma das propriedades. Sim. Qual é, professor? Olha, como aqui nós temos x, y, primeiro, segundo termo, 5, 3, terceiro e quarto. Então, toda vez que você tem o primeiro e o segundo desconhecido, ou o terceiro e o quarto, você usa essa propriedade. Olha aí. Tá? A soma dos dois primeiros, x mais y, está para x, que é o primeiro. Assim como a soma dos dois últimos, 5 mais 3, está para 5, que é o terceiro. Certo? X mais y é 32, então vai trocar, certo? Vai trocar por 32. Olha aqui, ó. Certo? Então, 32 sobre x é igual a 8 sobre 5. E aí, vai utilizar de novo da propriedade fundamental. Então, 8 vezes x, que são os meios, igual 5 vezes 32, que são os extremos. Olha aí. E vai tirar o valor de x, que é dividir 160 por 8, x é 20. Depois ele pede a equação de baixo, certo? E troca o x por 20, resolve a equação e encontrar y igual a 12. Então, gente, são essas maneiras de você resolver problemas com proporções. Mas eu vou agora mostrar para vocês uma situação bem simples, bem fácil de chegarmos a essa resposta, né? Vocês poderão usar essa maneira em qualquer outra situação, qualquer problema que seja envolvendo proporção, tá bom? Bem, meus queridos alunos, como eu tinha dito a vocês, vou fazer aquela mesma questão lá no slide sobre as idades das duas pessoas, né? Em que a razão das idades é de 5 para 3, bom? Do modo mais fácil e mais simples. Como assim, professor? Ó, vou dar aqui a vocês uma dica. A dica é o seguinte: tenha razão, usa o K e vem a solução. Opa, bonito, né? Tem razão, usa o K e vem a solução. Bom, no problema, ele diz que a razão das idades é de 5 para 3. Tá lembrado? Aqui, ó. Eu tenho uma razão, 5 para 3. Então, se eu tenho uma razão, uso o K e vem a solução. Beleza? Ó, o X, ele tem aqui, ó, a ver com o 5. Então, eu faço X igual a 5K. Beleza? E o Y, um 3. Então, Y igual a 3K. Bom, eu posso até colocar aqui, ó, 5K, 3K. Fica mais fácil, né? X mais Y é a soma das idades. Então, 5K mais 3K. Aqui, ó, 5K mais 3K. Beleza? Isso é igual a 32. Bom, somando, 8K é igual a 32. Tá? Esse 8 está multiplicando, ó, 8 vezes K. Então, K vem dividir aqui, ó, 32 dividido por 8. O K é igual a 4. Bom, gente, quem são as idades? X, quem é o X? 5K, 5 vezes K, 5 vezes 4. Olha só, 5 vezes 4, 20. Tá? A outra idade, Y, 3K, 3 vezes K. Então você tem Y, 3 vezes 4, 12. Pronto, morreu a questão. As idades estão aí.
mesma resposta lá que você viu no slide. Mais simples, né? Menos tempo, gasta menos energia e você chega à solução fácil. Tá aí a dica. Tem razão? Usa o K e vem a solução. Bem, meus amigos, vocês viram, né, este mesmo problema, né, feito com aquela outra situação, né? Quando tem a razão, usa o K e vem a solução. Vamos ter mais um exemplo dos nossos aqui sobre razão e proporção. Vamos olhar aqui. Ó. Resolver o sistema. Ó, nesse caso, nós temos aqui que x está para 3 igual y está para 5. E que a soma de x mais y é igual a 40. Bom, olha só. Vamos utilizar a quinta propriedade anteriormente vista. Ou seja, né, que a soma, lembra disso? A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Assim como cada antecedente está para seu consequente. Aí, observe lá no sistema que o x e o y está em cima, são os antecedentes. 3 e 5 embaixo são os consequentes. Usou a propriedade. Quem é x mais y? 40. Ele vai trocar aí. Tá? E aí você vai ter exatamente, né, 40. 3 mais 5 é 8. Igual a x sobre 3. Aí usa a propriedade fundamental. Né? 8 vezes x são os extremos. E 3 vezes 40 são... Desculpa, gente. 8 vezes x são os meios. E 3 vezes 40 são os extremos. E no final você vai encontrar o x igual a 15. E para encontrar então o y, né, é só trocar o x por 15 na outra equação. E você tem que o y é 25. Bom, esse problema ele resolveu utilizando a quinta propriedade. Bom, certo? Então, esse problema poderia ter sido resolvido, né, usando aquela dica, né, tem razão, usa o K que vem a solução? Poderia, certo? Poderia. Mas, observe que no sistema ele não deu a razão, mas a gente poderia encontrar esta razão. Bom, com certeza numa outra oportunidade eu vou fazer um exercício dessa mesma situação, onde eu vou mostrar que usando, né, a dica tem razão, usa o K que vem a solução, fica muito mais fácil. Bom, durante nossas aulas, nessa semana que vai entrar agora, eu vou estar postando para vocês apenas situações, tá, em que a gente vai trabalhar com essa dica. Porque, repito para vocês, todo problema de proporção se resolve com a dica, é mais fácil, tá bom? Fica aqui então o meu abraço para até nossa próxima aula, com fé em Deus. Continue em casa para que a gente possa vencer essa batalha contra esse vírus, tá?